Olá, alunos e alunas do primeiro ano A, tá? Nós vamos rever o capítulo 4 de redação, onde aborda o texto narrativo, personagem, espaço e tempo. Você tanto pode falar o personagem como a personagem, mas é mais utilizado a personagem, tá? Então, em relação à personagem, às personagens, nós temos as protagonistas, as antagonistas, secundárias ou coadjuvantes. As protagonistas são aquelas que encabeçam as ações, tá? São aquelas as chamadas principais, né? Personagens principais. E nós temos as antagonistas, que são aquelas que se opõem às protagonistas, certo? Elas atormentam a vida da protagonista. E aí nós temos as secundárias ou coadjuvantes, que são aquelas que auxiliam. Tanto ela pode auxiliar a antagonista como a protagonista. Planas ou lineares, nós temos tipo, que são as personagens típicas, né? Aquela mulher fofoqueira, né? A mocinha encalhada, o padre comilão. Aí nós temos caricatura, que no caso aí nós podemos falar, pode remeter a algo que é satírico, que é ridículo. No caso, nós temos João Grilo, do Alto da Compadecida, que é inédito, né? Na Rede Globo passa umas 555 vezes por ano, né? Depois, não estou criticando, tá? Adoro a obra, acho interessantíssima, é lindíssima. Aí tem redondas, que são aquelas caractere, que são personagens assim mais complexas. No caso, tem o Édipo, o Prometeu e a Medeia, né, da mitologia grega. Só comentando assim um pouquinho, voltando um pouquinho, o Édipo, ele descobriu, né, que ele teve um romance com a própria mãe. E aí ele acaba, depois de ter matado o pai. E aí o que ele faz? Ele fura os próprios olhos na frente do povo. Então, são aí personagens bem complexas, tá? E aí temos também símbolo, que são aquelas que ultrapassam a questão do meramente humano. Nós podemos falar o quê? De Ulisses, da epopeia grega, a Odisseia, tá? No espaço, nós temos o físico, aquele que é o espaço físico, aberto ou fechado, tá? Nós temos o espaço psicológico, que ele vai refletir o estado psicológico da personagem, das personagens, tá? Seria a alma da personagem aí. E no tempo nós temos o cronológico, que é aquele marcado por hora e data, tá? Por exemplo, naquela manhã, no século passado. Então, ele vem marcado dessa forma. E o psicológico, que é aquele que não diz respeito a essa questão do relógio, né? Das datas, dos meses, horas, etc. Ela é alheia ao calendário, ou seja, é uma coisa imaterial, tá? Ela não dá para, você não consegue mensurar, certo? Ocorre também no interior das personagens. E a primeira questão tem um texto que foi retirado do livro Riacho Doce, do José Lins do Rego, tá? A primeira questão, assinale a alternativa cujo vocábulo apresenta o sentido de tísico. Então, tísico é o mesmo que tuberculoso, tá? A segunda, então, a alternativa E. A segunda questão, assinale a alternativa cuja frase se refere a um tempo posterior à chegada de No ao Riacho Doce. É a alternativa A de Apolo. Os primeiros dias de No Riacho Doce foram de reconhecimento, ou seja, no primeiro parágrafo, o texto ele informa ao leitor a recente chegada do No após um período, ele ficou um período embarcado. Então, é no primeiro parágrafo isso que acontece, tá? Nas linha 7 e 8, tá? Na terceira questão, assinale a alternativa cuja definição corresponde ao sentido em que foi empregado o termo cocos. A alternativa A também, canção que pode existir independentemente da dança, ou seja, o No, ele acaba cantando coisas, né, que eram temas da sua terra, por exemplo, o coco, a história do seu coco, a história da sua terra, né? Ele abordava os elementos aí relacionados à sua terra. Alternativa A. Quarto exercício, pela leitura do texto, depreende-se que o retorno da personagem às suas origens deveu-se à alternativa D,
a nostalgia de sua terra, ou seja, ele sentia saudade da sua terra e toda vez que ele sentia saudade, ele voltava para lá, tá bom? Alternativa D de dado. 5. Assinale a alternativa que contém uma passagem do texto essencialmente descritiva. Lá em cima estava o jacarecica de aguinha fria doce, linhas 9 e 10, tá? É B de Beagle. Questão 6 da página 24, tá? Na frase, o banho era outra coisa que o banho de mar, era uma outra coisa, né? Eles consideravam o quê? Que o banho de rio era bem melhor do que de mar, né? Então, mesmo que à noite eles ficavam com muita febre, mas eles se enfiavam lá na água, né? Então, o banho era outra coisa que o banho de mar. Então, qual é a expressão aí que está equivalente? Melhor do que, tá? Outra coisa no sentido de ser melhor que, tá? Alternativa D de dado. 7, questão 7. Aponte a importância do ambiente para a narrativa em estudo, tá? Então, qual seria a importância do ambiente? O que acontece, o ambiente, nesse caso, ele é responsável pelo enredo, ou seja, ele está centrado no retorno do nu, né? Então, esse ambiente, ele é total responsável para o desenrolar da história, para o enredo, porque ele vai retratar as lembranças vividas nesse cenário, essas ações nesse cenário. E se fosse em outro lugar, não faria sentido, tá? Então, ele é importante justamente por isso, porque ele sempre tem saudade, ele volta, então, ele retrata esse ambiente, tá? Questão 8. De acordo com o texto, é correto afirmar que filho pródigo alude a uma passagem bíblica, tá? Passagem bíblica. É aquele que sempre volta para sua casa, né? Lembram quem é cristão aí? A Bíblia Sagrada, ela tem uma passagem que fala do filho pródigo, né? Que ele vai embora, tal, e depois ele retorna à sua casa. 9. Assinale a alternativa em que os termos estão ordenados do mais geral para o específico. Então, o que acontece? Ele pega de um termo geral e ele vai especificar. É a E. Ele fala de terra e depois ele fala de riacho doce, algo mais específico aí, tá bom? Então, alternativa E. O próximo, assinale a alternativa cujo verbo apresenta no texto sentido denotativo, ou seja, no sentido real da palavra, no sentido literal da palavra, né? Que nós vimos aí em interpretação textual, a denotação e conotação. Então, é na questão de benzia, na linha 36, né? As benzedeiras, elas pegavam aí os ramos de algum ramo e acabava benzendo, ou seja, elas invocavam a proteção divina, benzia as pessoas, né? Alternativa D de dado. 11. O termo embora pode ser substituído sem que altere o sentido. Embora pode ser substituído por ainda que. Então, embora ele expressa uma concessão. Seria a mesma coisa que a diversidade, né? Nós vimos o ano passado em orações subordinadas. Então, eu posso dizer embora, ainda que, tá? Mesmo que. Então, eu posso utilizar esses conectores aí, tudo bem? E aí, tem uma produção textual para vocês que eu falarei numa próxima aula, tá bom? E em relação ao trabalho, eu já comentei com vocês no vídeo de interpretação textual, tá bom? Então, beijos a vocês e até mais, tá? Tchau, tchau.